ações. Ajuda-nos, Pai, a entender a Tua palavra e ministra os nossos corações. Tenha liberdade, Espírito Santo, entre nós e nos fale a verdade em nome de Jesus. Amém, amados? Gostaria de convidar os irmãos, início de ano, né? Nós sempre, quando inicia um novo ano, temos projetos e normalmente os projetos são ligados a uma vida bem-sucedida. Queria conversar um pouco com os irmãos sobre isso a partir da luz da Bíblia. Quem é que não gosta de ter uma vida bem-sucedida, né? Creio que todos. A pergunta que talvez nós tenhamos que nos fazer é o que é uma vida bem-sucedida? Porque a lógica da vida bem-sucedida do mundo, ela nos aponta para as conquistas externas, para as conquistas materiais ou para determinado ponto que nos leve a ter algum chamado sucesso. A Bíblia tem algumas instruções, ou talvez muitas instruções, que caminham na forma contrária a essa orientação. Porque Deus não quer somente que nós sejamos bem-sucedidos por um tempo. Ele quer que nós sejamos sucedidos aqui e vamos ter sucesso com eles nos céus, né? Então, a lógica de Deus, ela é uma lógica inversa à lógica do mundo. Mas eu queria apontar 5 princípios bíblicos que me parecem ser significativos para que possamos colocar em prática, que nos ajudarão a pensar, ou pelo menos projetar ações para que possamos ter uma vida bem-sucedida, né? A primeira delas, que eu acho muito fundamental e importante, se vocês puderem abrir, é ter um bom nome. Abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 22, versículo 1. Provérbios 22, versículo 1. Né? Se tiver dificuldade, peça ajuda aí ao seu amigo, à sua amiga do ladinho. São várias versões, talvez a minha versão não corresponda à sua, mas tem sempre o mesmo sentido. A minha versão diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que a prata e o ouro. Naturalmente, ou se nós perguntarmos a qualquer irmão, a qualquer irmã, qualquer pessoa que confessou isso, a gente vai concordar que ter um bom nome é melhor do que as riquezas, que dinheiro não traz felicidade. O problema é que nós caminhamos muitas vezes contrário àquilo que falamos. Em razão da pressão externa, porque também nós não podemos ser hipócritas, que nós não somos julgados, ou fingir que não somos julgados por aquilo que temos, ou por aquilo que vestimos, e fomos pensar de que isso não nos afeta. Isso sim nos afeta. Porque às vezes nós entramos numa loja e somos julgados pela roupa que vestimos, pelo carro que estamos, como chegamos naquela loja. Então é impossível, mesmo sendo cristãos, nós não sermos afetados por essa lógica. O que Deus está dizendo não é que eu não tenha que ter riquezas, ou ter prata, ou ter ouro. O que Deus está nos chamando a atenção é que estas coisas não podem ser mais importantes do que ter um bom nome. Ou seja, o mais importante é o ser do que o ter. E isso é desafiador, porque todos os dias as vozes do mundo nos orientam numa outra direção, nos impele a fazer as coisas, a ter coisas, a ocupar o nosso tempo em ter coisas. Então nós colocamos os filhos numa escola mais cara e somos obrigados a trabalhar mais um turno. Nós compramos algo mais caro e somos obrigados a ter que gastar mais tempo trabalhando. E nisso vamos sacrificando coisas que dizem respeito ao ser, a ser bom pai, a ser um bom marido, a ser uma boa esposa, a ser um bom filho. Então Deus está nos lembrando que o que temos não pode ser mais importante do que o que somos. Porque o que temos, a traça corrói, o tempo destrói. Às vezes nós dedicamos muito tempo a comprar coisas cada vez mais caras aos nossos filhos, quando nossos filhos queriam apenas passar algum tempo conosco. Às vezes o marido gasta muito para dar um presente caro para a esposa, quando tudo que ela queria
era que ele deitasse com ela alguns momentos e passasse a mão na sua cabeça. Ou seja, nós gastamos muito tempo em ter. Deus está nos dizendo, olha, não é que essas coisas não são importantes, mas mais importante é aquilo que você é. Mais importante é o seu bom nome. Mais importante é o rastro que você deixa por onde você passa. No seu trabalho, você será lembrado como? Como um bom empregado ou como um empregado que o patrão gostaria de ficar longe de você? Na escola, você é lembrado como? Como um aluno que todo professor gostaria de ter ou como alguém que diz, pelo amor de Deus, me livra desse aí? O bom nome vai ficar e vai falar de você, e cedo ou tarde ele vai te alcançar. Você tem um negócio, você é um bom patrão, você faz ele bem feito, as pessoas podem recomendar o José, o Pedro, o João, a sua oficina, porque você tem um bom nome? Ou ele diz, pelo amor de Deus, nunca mais vá lá porque ele enrola, ele não faz direito, ele trapaceia. Cedo ou tarde, aquilo que você faz às escondidas vai te alcançar. Então Deus está nos lembrando que nós precisamos dar mais prioridade àquilo que somos do que aquilo que temos. De que você não é julgado por Deus por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. E isso é desafiador, como eu disse, porque nós somos afetados pela lógica do mundo e a lógica também nos afeta todos os dias. Ou seja, Deus está nos lembrando, nenhuma riqueza vale a sua reputação. Não vale torcer alguma coisa para ganhar dinheiro se isso vai afetar a sua reputação. Nenhum ouro ou prata são mais importantes do que você ser estimado pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua igreja, pelos amigos do seu bairro. O cuidado com a nossa reputação nos livra de tomar decisões apressadas e a boa estima nos dá condições de focar no alvo, que é Jesus. Nós precisamos transparecer o bom nome, não só o meu, mas também o bom nome de Jesus. Precisamos ser lembrados disso. Precisamos ser lembrados de que, aonde vamos, manifestamos a graça do Senhor, ou transparecemos o seu nome, e é preciso que as pessoas vejam isso em nós. O segundo princípio que a Bíblia nos orienta é: tenha bons mentores. Abra aí, agora volte um pouquinho em Provérbios mesmo, capítulo 15, versículos 22. Essa palavra mentoriar é uma palavra nova para o nosso conceito, né, para a nossa linguagem, é uma palavra mais de origem americana, chamada dos mentors. A Bíblia diz assim, na minha versão: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Nós, cada dia mais, principalmente nessa nossa lógica, né, individualista, de modo geral, nós não temos dado muita essa atenção a isso, porque a ideia da mentoria é, primeiro, a ideia de aconselhar e também de ser aconselhado. Deus nos orienta a sermos aconselhados desde quando nascemos pelos nossos primeiros mentores, que são os pais. Deus nos orienta a obedecer, Deus nos orienta a honrá-lo, e isso nos dá vida longa, né? Filhos que aprenderam a ser tementes aos pais, vivem vidas muito diferentes daqueles que não aprenderam. Normalmente Deus os livra de caminhos tortuosos, de cair em precipício, por simplesmente obedecer à voz dos pais. Ou por não aceitar fazer algo que seu pai não concorde. Eu lembro de um amigo que disse, ele já tinha 19 anos, e ele queria sair com os amigos. A mãe dele: meu filho, você pode ir, porque você já é maior de idade, mas não tem a minha bênção. Ele disse: então eu não vou. E ele insistiu com ela, e ela disse: não tem a minha bênção, mamãe não está sentindo que você deve ir, mas se você quiser ir, você é de maior. E ele não foi. No outro dia ele só soube da notícia, deu um problemão lá, todo mundo que estava lá foi preso, foi uma confusão danada. Se esse jovem não obedece a sua mãe, ele estaria envolvido. Ou seja, Deus nos ensina a ter conselheiros porque quer preservar a nossa vida. A Bíblia também fala de que muitos mentores foram levantados por Deus ao longo dos tempos. Os anciãos da comunidade, os sacerdotes, as pessoas que
estavam ali colocadas para orientar, para instruir o povo. E hoje não é diferente. Nós também temos as pessoas que são instruídas para nos orientar. Nós temos as lideranças das nossas células, as lideranças dos ministérios, os pastores, as pessoas que estão há mais tempo na igreja, que têm uma experiência com Deus, que podem ser nossos mentores, que podem nos orientar. O desafio nesse item, amados, é que nós precisamos, primeiro, ter respeito por aqueles que se colocam como mentores, porque se eu não aceitar a autoridade que está colocada ali, eu não vou poder receber isso como sendo verdade. Depois eu tenho que ter disposição para ouvir e disposição para obedecer. Algumas pessoas, elas conseguem até perguntar, até dizer, olha, eu estou pensando em fazer isso, eu quero fazer isso, mas elas são incapazes de ouvir o conselho que lhe é passado. Quantos jovens, por exemplo, não se enfiam em casamentos tortuosos e que vão sofrer porque não deram ouvido aos seus pais, não deram ouvido à liderança da igreja, né? Às vezes a liderança da igreja já sabe, ele já casou. Ele não falou com o líder de célula, não falou com o discipulador, ele não falou com ninguém, ele já casou. E só vem procurar conselho quando o caldo já entornou, quando a coisa já está complicada, quando já está difícil de remediar. O conselho nos ajuda a não tomar decisões quando estamos irados, com raiva, quando estamos nervosos, porque se eu me dou tempo a ouvir o conselho, isso nos ajuda a ter um discernimento. O conselho me ajuda a não tomar decisões apaixonadas, porque quando a gente está apaixonada, diz a psiquiatria, que a paixão é como uma demência, é uma droga que afeta o teu cérebro que você é incapaz de raciocinar. Toda pessoa apaixonada é incapaz de ver os problemas, os precipícios. Todo mundo está dizendo para ela, olha, você vai cair. Ela diz, não, vai dar certo. O conselho te livra disso. O conselho faz com que você veja as coisas que não é possível ver de onde você está. Muita gente vive na igreja, né? E passam anos sofrendo, caladas, ou desejam casar-se e não conseguem, ou desejam resolver um problema, porque são incapazes de pedir um conselho, de pedir uma ajuda a quem pode ajudar, de ouvir um conselho e seguir aquele conselho. Às vezes, a gente percebe que algumas pessoas têm muita resistência a estar debaixo do conselheiro que foi Deus preparou para ele, da liderança da igreja, da liderança do ministério. Ele acha que ele pode fazer do jeito dele, da forma dele, e normalmente isso dá errado. Normalmente isso, como a própria Bíblia fala, não funciona. O cuidado que a gente tem que ter com mentores é que nós precisamos procurar mentores não que sejam do nosso agrado, mas mentores que tenham o que nos ensinar. Não podemos ser bobos de abrir a nossa vida a qualquer um. Eu sou casado, tenho a minha esposa e vou conversar com um rapaz que nunca se casou. Não vai dar certo. Eu estou com um problema no meu casamento, vou conversar com alguém que se separou. Não vai dar certo, porque a experiência dela não tem o que acrescentar. Então, cuidado com aquele. E Deus, amados, tem sempre os mentores corretos, adequados para cada um de nós. Se a gente pedir, Ele vai nos dar. Já aconteceu momentos em minha vida de estar muito sem rumo e sem direção, sem saber o que fazer. E você olha para um lado e para o outro e diz, o que eu faço agora? Mas a gente dobra o joelho e o Pai, em seu infinito amor, no outro dia, te mostra alguém que você pode conversar. Te mostra alguém que pode dar um conselho adequado, coerente, que faz com que você tenha equilíbrio e que você tome a decisão mais acertada. Por isso a Bíblia então nos diz que nós temos que ter conselhos, para que os nossos planos não falhem e para que nós tenhamos êxitos naquilo que pensamos. O terceiro princípio que a Bíblia nos orienta nessa ideia de ter uma vida bem-sucedida e que a mim parece ser muito preciosa, mas que às vezes nós não damos atenção, é guardar a língua de falar mal, ou, como a Bíblia fala, guardar a sua língua de falar maldades. Vamos abrir aí a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Se você não tem problema, você
acompanhe a leitura que a gente vai fazer ou dá uma olhadinha aí no amigo do lado. A minha versão diz assim: se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Isso está escrito aí na sua Bíblia? Ou numa versão muito próxima disso? Em outra versão diz assim: quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Você pode dizer assim: irmão, mas eu não sou de ficar mentindo, eu não sou de ficar falando mal disso ou daquilo. Na verdade, essa questão, amados, é um pouco mais sutil, né? Pedro, nessa carta, ele está se referindo a um salmo, Salmo 34, versículo 12 e 13, que diz assim: quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. A mim me parece ser aí que está a grande questão e a grande estratégia que nós caímos muitas vezes. Nós não fazemos isso deliberadamente, mas nós, às vezes, falamos dolosamente sobre as pessoas. Nós não deixamos, às vezes, de cumprir os nossos compromissos, mas nós dizemos coisas que não correspondem à verdade sobre aquelas pessoas. Fazemos isso, às vezes, sem nos dar conta, né? E, na atualidade, com as redes sociais, com a capacidade técnica e tecnológica de se espalhar coisas, nós não nos atentamos e, muitas vezes, distribuímos mentiras através de vídeos, através de mensagens, sem nos preocuparmos de que aquilo é uma mentira, porque a pessoa de quem falamos nós não gostamos. É um político que eu não gosto, é alguém que eu não vou muito para a cara, é um artista que eu considero uma pessoa não muito grata, alguém que tem um comportamento inadequado, e nós distribuímos isso como sendo algo verdadeiro. E então eu caio nesse item, eu prolifero engano, eu prolifero falas falsas. A questão também que eu penso e que me chama a atenção é: a Bíblia me veda falar mal das pessoas ou falar dolosamente, porque nós não conhecemos a genealogia delas. Deus fez promessa ao povo de judeus que eles seriam cabeças para Abraão e sua descendência. Muitas pessoas no Brasil ocupam postos de lideranças porque são herdeiras dessa promessa. Eles não são crentes, eles não são evangélicos, eles não são cristãos, mas continuam sendo herdeiros da promessa. Aí eu, como acho que não gosto dele, começo a espalhar falas dolosas sobre essa pessoa. Toda vez que eu faço isso, irmãos, eu penso em fazer isso, eu me lembro de um versículo bíblico que está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, não precisa abrir não, eu vou ler para você, é conhecido, ele diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, quando nós falamos de alguém, a gente tem que ter cuidado, porque aquela pessoa pode ter uma profecia desta aqui, que para você ser abençoado, você tem que abençoar ela, e não amaldiçoá-la, porque se você amaldiçoá-la, você vai ser amaldiçoado. Só que a gente não sabe disso. Muitos cristãos têm atraído confusão, problema, trazido coisas na vida dela porque têm falado em demasia. Não têm se atentado, por exemplo, a vídeos difamadores, que difamam artistas, políticos, que difamam pessoas que você sequer conhece, e você compartilha isso. Só que a Bíblia diz para que você não faça isso. Você tem que refrear a língua do mal e os lábios de falar em engano. Engano é algo próprio de Satanás. Ele começou lá no Jardim do Éden. E muitas vezes nós não nos atentamos que estamos sendo enganados. Enganados por falas, por mentiras, por conceitos errôneos, por conceitos preconceituosos. E a gente espalha sem qualquer noção de que por trás daquele conceito há uma pessoa e alguém que possa ser detentora de uma graça ou de uma promessa. Além disso, muitas vezes eu fico pensando também na promessa da Bíblia. A gente se esquece de que a graça de Deus não é merecimento meu. Assim como Jesus morreu por mim,
ele também morreu por aquele a quem eu estou difamando. E eu esqueço disso. Lá em Ezequiel diz, olha, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho. Acontece que como o ímpio irá se converter do mau caminho, se eu que sou de Jesus não falo de Jesus para ele? Como o ímpio que mora ao meu lado vai se converter das suas más práticas, se eu, ao invés de falar de Jesus para ele, eu o condeno, eu o difamo? Ou seja, eu estou fazendo coisas que a Bíblia diz para que eu não faça. A Bíblia não está dizendo que eu não deva discutir questões, que eu não deva ser contra as coisas que estão erradas. Não é isso. A Bíblia está dizendo para que eu não fale dolosamente, para que eu não divulgue aquilo que é falso, para que eu tenha cuidado com aquilo que é verdadeiro, principalmente naquilo que circula hoje, muito facilmente deturpada pela tecnologia. É possível hoje manipular foto, é possível manipular voz, é possível manipular o rosto, é possível manipular tudo e colocar num vídeo como se fosse da pessoa. Nós cada vez mais precisamos estar atentos a isso, para que não façamos a divulgação de coisas enganosas. Às vezes também nós não fazemos isso deliberadamente. Nós não somos de divulgar, compartilhar coisas errôneas, nem nada disso. Mas às vezes nós fazemos isso com pessoas muito próximas de nós, porque nós conhecemos a nudez dela. Nosso líder de célula, nosso pastor, nossa pastora, aquela pessoa, meu chefe, a minha chefe. A gente esquece que ali há um ser humano. Miriam fez isso com Moisés. Miriam e Arã descobriu, olha, Moisés tem uma mulher que não é de Israel, uma mulher cuxita. Então, se Deus fala por ele pode falar também por nós. Está lá no capítulo 12, né? Versículo 2. E o que Deus fez imediatamente quando ouviu isso sobre Moisés? Veio em defesa dele e chamou os três para fora. Miriam, no final, ficou leprosa, por ter falado de Moisés. Então é um cuidado que a gente tem que ter, para que nós não falemos daquele que nós vemos. Talvez Deus nos permita ver a falha de alguém, não para que apontemos o erro, para que nós oremos por ela. Todos nós temos falhas, todos nós temos coisas que fazemos de errado, mas Deus quer muitas vezes que nós oremos por ela, que nós estendemos o nosso olhar de misericórdia, que a nossa língua não seja usada para falar coisas inadequadas. Amados, a Bíblia é clara, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Nessa mesma linha temos então o quarto princípio. Esse talvez você já ouviu e talvez para mim seja o mais difícil de fazer. Não se alegre com a derrota alheia. Eu já vi pessoas dizendo assim: o Senhor vai pesar a mão. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. São palavras de vingança, como se Deus fosse vingativo. A Bíblia nos orienta, na verdade, amados, abram aí se você puder, Provérbios 24, 17, 18. Provérbios 24, 17 e 18. Diz assim: se teu amigo cai, não te alegres com isso, e não exulte teu coração se ele tropeça, para que o Senhor não veja isso, fique aborrecido contigo, e retire de sobre ele o seu castigo. Isso está escrito aí na sua Bíblia? O provérbio 17, 5, depois você pode dar uma olhada, diz algo muito parecido. Quem zomba dos pobres revela desprezo pelo Criador deles. Quem se alega com a desgraça dos outros não ficará muito tempo sem castigo. Sim, meus amados, eu sei o quanto isso é difícil para nós. Diante de uma notícia, por exemplo, de que alguma pessoa dita marginal foi pega, estuprou uma criança, fez algo tremendamente horrendo, o nosso desejo é dizer, bem feito, ele tem que morrer mesmo, seja lançado, graças a Deus que tirou mais um do mundo, esse animal tinha que morrer. Essa é a nossa natureza humana. Deus não disse para que nós façamos isso. Na nossa lógica humana, isso seria natural. Deus está dizendo que eu não devo me alegrar
com a desgraça de ninguém. Não está aí excluído qualquer um, ninguém. Às vezes a gente se alegra, por exemplo, quando alguém que tentou fazer algum mal para a gente tropeça. E a gente diz até aleluia. A Bíblia está dizendo, não se alegre. Jó, por exemplo, quando estava tentando entender a sua dor, lá no capítulo 31, ele disse, se a desgraça do meu inimigo me fez sorrir, ou me alegrou intimamente, ou ainda se as provações pelas quais passou me geraram algum prazer, então esse sofrimento me seria justo. Jó sabia muito bem que se alegrar com a desgraça, com o sofrimento, ou pelo menos que o seu coração pudesse estar feliz com aquilo de mal que sobrevém ao outro, isso não era agradável a Deus. E isso não exclui os políticos, não exclui as pessoas que estão ao nosso derredor. De repente, Deus está nos alertando, ou pelo menos nos mostrando, que o único motivo da alegria não deve ser outra coisa a não ser o Senhor. Nós não temos que nos alegrar com a desgraça, com o sofrimento, com a dor. Nós temos que nos alegrar com Deus. Deus também, me parece que está nos orientando que nós devemos aprender com Ele a sermos misericordiosos e a depender da sua misericórdia. Quantos de nós aqui não foi alcançado depois de um bom tempo de jogar pedra na igreja, de falar mal da esposa, de falar mal do vizinho, de falar mal dos crentes? Se alguém tivesse executado contra nós, naquele momento, um julgamento, aonde é que nós estaríamos? Deus nos ensina a sermos misericordiosos porque Ele quer que todos sejam salvos. Por isso Ele nos diz para não nos alegrarmos, para que nós possamos alcançar os outros, para que nossa boca possa ser fonte de misericórdia, porque lá em Mateus está registrado exatamente isso: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Muitas pessoas, amados, elas atraem para si muito sofrimento de graça, porque elas não sabem ser misericordiosas. Ser misericordioso, meu amado, não é descontar o problema, não é desfazer, não é deixar de fazer a justiça que precisa ser feita. Na verdade, é aprender a fazer a justiça dentro dos limites da lei e sem tripudiar sobre o injustiçado. Uma coisa, como eu disse, é você celebrar a vitória do seu time. Outra coisa é você ficar achando motivos para falar mal do time do outro. Uma coisa é você celebrar que alguém que cometeu um crime está preso. Outra coisa é você celebrar isso, lembrando que atrás daquela pessoa há uma mãe que chora, há uma esposa que chora. Então Deus está dizendo que eu não devo fazer isso, porque se eu fizer isso, se eu celebrar a má sorte, Ele vai ter que reter e retirar aquela punição que Ele está fazendo. Então, meus amados, não permita que Deus fique entristecido com você e desfaça hoje mesmo o castigo que está preparado para você. Um conselho que a gente dá e que sempre eu acho importante é: se de repente durante esse ano de 2019 que passou, você se alegrou com isso, você se alegrou com derrotas, você se alegrou com coisas que não eram para você ter se alegrado, peça perdão a Deus. Peça perdão e abençoe essa pessoa, porque você abençoando ela, nada de mal te virá. Mas pode ser que você jogando sobre ela uma maldição, ou seja, ou torcendo, ou se alegrando com a desgraça dessa, Deus se entristeça com você e prepare um castigo para você. O quinto, amado, e último princípio que me parece ser muito importante que possamos colocar é ter uma mente purificada. Abram aí, por gentileza, Filipenses capítulo 4, versículo 8. A minha versão diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que se Deus está dizendo que eu posso decidir no que pensar, e se está dizendo como eu devo pensar, é porque Ele deu a mim o poder de fazer isso. Então eu posso escolher no que pensar. Eu posso decidir o pensamento que fica na minha cabeça, e não o contrário. Isso você precisa entender. Deus está dizendo para você, o seu pensamento é determinado por você, você tem condições de fazer isso. Mas o pensamento está insistindo, irmão, está ficando na cabeça. Mande ele sair em nome de Jesus, que ele sai. Quem me conhece mais de perto sabe muito bem disso. De vez em quando eu estou lá, eu boto a mão na minha cabeça e digo, em nome de Jesus, sai! Aí a pessoa diz, o que você está fazendo? É que tinha um pensamento aqui me martelando, um pensamento estúpido, não era incluído nisso aqui, não era amável, não era de boa fama, não tinha virtude, não tinha louvor. Então eu não quero ele na minha cabeça. Por quê? Porque Deus está nos dizendo que assim como a gente pensa, isso vai afetar o meu corpo, vai afetar como eu vejo as pessoas, vai afetar o meu humor, vai afetar como funciona todo o meu organismo. Então Deus está dizendo que o que eu devo pensar tem que ter essas características. Mesmo no mundo cheio de pecado, Deus está dizendo, pense no que é puro. Mesmo no mundo cheio de injustiças, ou quando a justiça parece não acontecer ou falha, Deus está me dizendo, olha, pense no que é justo. No mundo cheio de notícias más, de telejornais, de páginas cheias de problemas, Deus está dizendo, ocupe não com essas coisas, mas ocupe com o que é de boa fama. Mesmo rodeado de pecado, Ele diz para mim e para você, olha, ocupe-se com o que tem virtude, com o que é louvável. Amados, eu creio que se nós assumirmos essas verdades bíblicas como procedimentos de vida, as chances de você ter uma vida bem-sucedida é muito grande. Porque elas nos orientam a nos desviar das coisas que não prestam, principalmente por um fato muito significativo. Quando Deus nos deu esses ensinamentos e essas instruções, o que Ele estava nos querendo ensinar era, primeiro, viva para me glorificar. Segundo, eu quero que você tenha uma vida de paz, de tranquilidade. Ele é Pai, Ele quer cuidar de nós. A pergunta é, eu quero ser cuidado por Deus? Eu quero deixar ser moldado pela forma de viver de Cristo ou pela forma de viver do mundo? Eu tenho coragem de confiar no que a Bíblia fala, ou eu prefiro confiar no que eu acredito, do que eu acho? Deus quer nos orientar, amados, a pensar em coisas boas. Por isso eu preciso decidir o que eu vejo. Não tem como o meu pensamento ser bom se no meu celular há vídeos que são ruins, há vídeos que só falam de coisas más. As imagens que eu vejo são imagens pecaminosas, que me levam a pecar. Não tem como a minha mente ser pura. Então eu preciso escolher. Deus quer que eu fale coisas boas, amados, porque assim como eu preciso ser mentoreado, outras pessoas também precisam. E eu preciso estar disposto a fazer isso. Quantos jovens não precisam de uma palavra? Quantos jovens não precisam de um abraço? Quantos jovens não precisam de alguém que diga, olha, você é importante, eu amo você? E às vezes a gente não se permite fazer isso porque a nossa mente também está igual a dele, longe das coisas de Deus. A gente está vazio, não tem o que falar. Deus quer que nós cuidemos do que falemos, porque nossa boca precisa anunciar o Evangelho, precisa anunciar a boa nova. A nossa mente precisa estar ocupada com as coisas de Deus, para que a nossa vida, amados, aqui na terra, ela seja uma vida que nos prepara para a vida eterna. Ele nos quer para Ele, Ele nos quer junto dEle. A gente não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer que o Senhor, Jesus, veio a esta terra por um único objetivo: restabelecer o caminho de volta para casa. É para isso que Ele nos chamou. E Ele quer que enquanto nós estejamos aqui, nós vivamos uma vida boa, uma vida regalada, uma vida feliz. E nos deixou esses instrumentos. Hoje nós focamos nisso. Optar pelo bom nome, em vez de focar somente em ter as coisas. Ter conselheiros, ter bons mentores, para que você não tome decisões apressadas. Livre sua língua de falar o mal.
para que de repente você não atraia sobre você maldições gratuitamente, sem ter qualquer razão de tê-la. Não se alegre com a derrota alheia, para que você não interfira na ação do Senhor, não impeça a salvação dele. E por fim, mantenha a sua mente purificada. Ocupe-se com coisas que fazem você se encher de Deus, das coisas de Deus. Amados, isso não tem nada a ver com viver uma vida de crentão, não. Tem a ver com escolher aquilo que você vai ver. Eu sou um homem com 45 anos, me converti, eu tinha 21, eu creio, nem me lembro mais direito. E eu vi as pessoas e ouço com muitas tristezas alguém dizer: a vida com Jesus é difícil. Sinto muito, amado, você ainda não conheceu Jesus. A vida com Jesus é maravilhosa. A vida com Jesus é uma bênção. A vida com Jesus, ela é de prazer, é de alegria. O problema é que as pessoas vêm para Jesus, mas continuam com a mente dela lá no mundo. O prazer dela não é estar na igreja celebrando, louvando a Deus, glorificando, não. O prazer dela seria estar lá no mundo. O coração dela ainda não se converteu a Cristo. O dia que você fizer isto, não haverá qualquer prazer nas coisas do mundo. O seu prazer vai estar na casa do Senhor. O seu prazer vai ser louvar. O seu prazer vai ser ver coisas que edificam. O seu prazer vai ser em falar do nome de Jesus para as pessoas que estão ao seu lado, para aqueles que não conhecem a Cristo. O seu prazer vai ser estar no meio de Deus. O seu prazer vai ser a santidade. Não há coisa mais bonita, mais gostosa do que a gente entender que viver aqui na terra, uma vida para a eternidade, é viver com Jesus ao nosso lado, todos os dias, no nosso casamento, na minha vida em casa, no meu trabalho. É ter a liberdade de chegar ao Pai, todos os momentos, falar com Ele de pertinho e receber dele os conselhos. E Ele sabe do que precisamos, dos conselheiros, dos mentores, das pessoas certas. Então somente a gente precisa aprender a viver conforme a vontade dEle. Que você, meu amado e minha amada, tenha um ano de 2020 abençoado, cheio da graça, cheio da presença de Deus e vivendo aquilo que o Senhor preparou para você. Amém? Deus abençoe vocês.